Ao nosso estúdio, né, o nosso amigo Luiz Jardim, que por anos estava junto com você todos os sábados aqui na nossa programação e continua muito ligado, especialmente aí, não só à rádio, mas também à cultura, à questão da nossa reverência aos fatos que se comemora nesse 20 de setembro. E o Luiz é o nosso convidado para a gente repercutir um pouco esta questão do 20 de setembro, o tradicionalismo, o movimento tradicionalista gaúcho, todos esses fatos que geraram a existência de atividades como a Semana Farroupilha. E o Luiz está aqui junto conosco para a gente repercutir um pouco isso, conversar com a nossa audiência, uma conversa bem informal, bem descontraída, um bate-papo, né, que a gente tem com ele já nos últimos 20 de setembro, e a gente tem a felicidade de poder contar com ele novamente aqui junto conosco. Luiz Jardim, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel, tudo bem, graças a Deus. Luiz, mais uma Semana Farroupilha, né? E depois de um período triste que nós tivemos aí com a pandemia, que nos impossibilitou de termos aquelas atividades que a gente gosta de fazer na Semana Farroupilha, este 20 de setembro recuperamos essas atividades aí. E gostaríamos que você nos falasse um pouquinho da importância do 20 de setembro, do histórico dela e como é que você está vendo as atividades nesse ano aí. Bom dia, novamente. Muito bem, a gente viu aquele dia da chegada da chama, a saudade que estava o povo gaúcho de Tupanciretã, a quantidade de pessoas que estavam lá na praça e realmente essa pandemia nos deixou 2 anos fora desse convívio, desse contato com nossos amigos que gostam e que cultuam a tradição. E agora esse ano, tu precisa ver os CTGs da 9ª região, que é uma quantidade muito grande, todos participando durante toda a Semana Farroupilha. Eu participo diretamente da entidade nativista Corimbó. De manhã, todas as manhãs, estou lá para hasteamento de bandeira, às 18 horas, arriamento das bandeiras, falando aos jovens, às crianças, aos adultos, sobre a razão de estarmos aqui. Todos nós sabemos, e a gente fala todos os anos, que a Revolução Farroupilha foi uma guerra que durou 10 anos, 1835 a 1845. Eu há pouco estava relembrando aqui, num manuscrito, os 13 vultos da Revolução. É incrível que foi necessário, naquela época, em 1935, praticamente os produtores rurais, os fazendeiros, serem obrigados a juntar forças com seus peões, seus parentes, e ir para um campo de batalha com lança e adagas contra o pessoal do Império, pela taxação de impostos que estava realmente muito alto. E a coisa teve, num momento perigoso, porque morreu muita gente nessa época, e muito perigoso porque, claro, o Império sempre tem um potencial muito maior, né, mais organizado do que os homens do campo, das fazendas. Mas eles se organizaram de um momento tão grande que, quando eles se deslocaram ali para as capitais rio-grandenses provisórias, foi não para parar a guerra, foi para ter uma estratégia melhor. Você veja que de Piratininha a Caçapava é um lugar que a demografia, a topografia mostra uma quantidade de cerro, de morro, e ali eles conseguiram, lá de cima do cerro, fazer com que os imperiais recuassem. Mas depois de quase cercados, se deslocaram para Alegrete, né? E a coisa aí, cada vez com mais força e mais garra dos nossos revolucionários. Então esses homens que estiveram à frente deste nosso querido Rio Grande, não foi para fazer guerra só para guerra, como hoje você vê aí que a mídia mostra, né? O terror que está acontecendo. Não. Nós fomos lá exatamente para buscar, inclusive, a divisão do estado do Rio Grande do Sul do resto do Brasil, porque nós não aguentávamos mais
a despesa que tínhamos. Você vendia o charque e a taxação era tão grande que quase não valia a pena. Então, Bento Gonçalves foi obrigado a juntar essa gente, né, que todos lembram aqui, o Davi Canabarro, o próprio José Garibaldi, que veio de lá da Itália, o Antônio de Souza Neto, o Domingos José de Almeida, o José Mariano de Matos, o Corte Real, e eu tenho um parente aqui, o José Gomes de Vasconcelos Jardim, viu? Estava na guerra. O Adolfo Pires, o Joaquim Teixeira Nunes e a própria Anita Garibaldi, e que lutaram bravamente, cada um com a estratégia. Eles se reuniam, se organizavam, e quando o Império pensava que eles estavam tratando de alguma coisa para atacar, eles já estavam atacando. E graças a Deus nós conseguimos essa vitória. Aí, como é que você vai preservar essa revolução, essa guerra durante tantos anos? Pois através do movimento tradicionalista gaúcho houve essa maneira de reunir todas as entidades filiadas ao MTG para passar a eles a história da Revolução. E com isso, enaltecer a cultura gaúcha e a preservação de usos e costumes do nosso querido Rio Grande. Graças a Deus, Miguel, que hoje você vê nos CTGs peõezinhos, mirins, participando de concursos para chegar ao primeiro peão e tal, onde nós estamos sempre avaliando. Faltou um trago de cachaça aqui. Vamos providenciar uma água. E aí, eles sabem, tu pergunta para eles, já te conta bem direitinho como é que foi, o que aconteceu, porque os professores dos CTGs explicam, assim como nós explicamos aqui. Então, é um orgulho imenso, todas as manhãs, você colocar o hino nacional brasileiro e hastear as bandeiras, e quando tremula no ar, você sente uma sensação de muita coragem, muita força e muito amor por esse Rio Grande. Então, o tradicionalismo veio exatamente para enaltecer e continuar valorizando a tradição gaúcha e a história do Rio Grande do Sul. Luiz, eu estava até reprisando aqui, agora estava pesquisando. Nós tivemos no Brasil alguns outros movimentos também parecidos, não talvez com tanto tempo quanto a Revolução Farroupilha, mas tivemos parecidos. Estava vendo na Bahia, teve alguns, lá no Maranhão também teve, né, teve várias outras mobilizações, mas que não estão preservadas que nem a Revolução Farroupilha, né? Nós tivemos aqueles jovens ali que lá no Colégio Farroupilha começaram o movimento tradicionalista gaúcho, resgataram essa nossa ação, essa nossa mobilização e valorizaram ela. Me parece que isso é um diferencial do gaúcho com a sua tradição com relação aos outros povos que também tiveram mobilizações, inclusive algumas de republicanas e de separação, mas não são tão cultuadas que nem a nossa Revolução Farroupilha. Sim, é que naquela época, em 1947, os estudantes, né, do Colégio de Castilho, que eram filhos de estancieiros, não era fazenda, era estância na época, dada a cismaria, o Paixão Cortes achou por bem de, numa Semana da Pátria, como todos sabemos, improvisar um candeeiro, e improvisou um galpão de costaneira no pátio do Colégio de Castilhos, e lá juntou mais companheiros, formando 8, e deslocaram-se a cavalo com a autorização do comando da Polícia Militar. No momento que ia extinguir a chama da pátria, ele acendeu um candeeiro improvisado e levou para lá. Tu vê, desde o dia 7 até o dia 14,
que começou a Semana Farroupilha lá, eles ficaram lá tomando chimarrão, comendo churrasco, contando o caos entre as famílias deles. Eles, os estudantes, mas a mãe, o pai, as irmãs, com vestido que não sabiam a indumentária, então um vestido de chita comprido, sem armação nenhuma, e ali permaneceram. Então esse grupo foi valorizado pelo movimento tradicionalista gaúcho, porque foram pesquisadores, depois foram estudiosos, professores, que ensinaram cada vez mais a história do Rio Grande. Tanto é verdade que aqui, na cidade de Tupanciretã, você lembra que o nosso companheiro Valdoir Peixoto, que é vice-coordenador da região, teve a ideia de criar um grupo dos 8, a exemplo daqueles, para preservar na 9ª região. E aí me chamou, nós estivemos conversando, e foi criado o grupo dos 8 em Tupanciretã. Nós temos o dever de ensinar nas escolas, aos jovens dos CTGs, a 9ª região inteira. É muito interessante isso. É muito bonito, porque tu tem que saber que roupa tu veste, por que veste isso, né? E por que tu usa bota e não está de pé no chão, não está de pé descalço, e assim por diante. Então é interessantíssimo isso. Por exemplo, o José Garibaldi, eu sempre digo e dizia aqui no Rio Grande Tradição e Cultura, o José Garibaldi passou ali em 1838, por aí, aqui, vindo das missões, ele cruzou pela Ponte Queimada, cruzando aqui, pertinho de Tupã, e desceu para Santa Maria. Ele e um grupo de companheiros que faziam a guarda dele, porque ele queria se juntar com as forças que estavam lá. E é interessante para nós, isso é histórico, o José Garibaldi. Eu tive a honra de, quando morava em Porto Alegre, o governador Triquez, da época, fez uma festa do Sesc Centenário da Revolução Farroupilha e me pediu, era patrão do Vaqueiro da Tradição, que chegava naquela noite o Giuseppe Garibaldi Neto José Garibaldi, e que eu tinha que fazer uma recepção. Aí eu reuni o CTG, fizemos um churrasco, desculpe, ele foi para lá, jantou conosco, eu tenho fotografia, o único do Brasil que tem as fotografias do José Garibaldi Neto, é exatamente esse peão aqui. Então eu dei depois uma fotografia para o MTG, que está lá, dei uma para a região e uma para o nosso CTG aqui em Tupã, que é a entidade nacionalista Taquarimbó. E o José Garibaldi Neto sabia toda a história, claro, do avô. Ele contou para nós na reunião lá o dilema que passavam, né, a família quando ele se deslocava para cá. Depois foi a Santa Catarina, aquela história toda lá, e também participou da Revolução Farroupilha ali, em Santa Catarina, e depois se deslocando para a Itália, onde enfrentou várias escaramuças de guerra lá. Os Farroupilhas, nós sempre que estamos na Semana Farroupilha, nós estamos fazendo alusão, com muito respeito, a todos aqueles que morreram, que tombaram no campo de batalha, com lança na mão, em defesa desse chão, dessa terra. Então, a gente tem orgulho em ser tradicionalista e ser gaúcho em primeiro lugar, mas nem todo o gaúcho é tradicionalista, né? Para você ser tradicionalista, você tem que ser filiado a uma entidade, participar. Nós fizemos vários cursos para poder ser avaliador e participar do movimento, e assim por diante a coisa cada vez vai melhor. A cada ano que passa, tu enxerga a criancinha aí com 6, 7 anos e fica orgulhoso disso. Aliás, esse é o tema que vai entrar na sequência. O movimento tradicionalista gaúcho, por um período, ele ficou um pouco estancado, um pouco parado, assim. E começou a perder um pouco a presença do jovem, principalmente. A criança vai com o pai ou com o avô, enfim, mas o jovem estava um pouco afastado. E eu tenho percebido que conseguiram reverter isso, né? O que o MTG fez para se atualizar? Porque ele precisa se manter atual. Não adianta ele estar cultuando o passado sem ter o presente fazendo isso, né? O MTG, através das regiões, resolveu reunir todas as prendas de faixa dos CTGs e os peões de crachá
para que eles fizessem uma espécie de encontro-congresso. Então, no acampamento, sábado e domingo, numa cidade X aí, encontra-se nessa data, nesses dias, em torno de 200 a 300 jovens, e eles discutem o movimento. Eles colocam e os demais fazem perguntas, para tirar toda a dúvida. E aí eles criam esse amor e continuam cada vez mais ensinando, inclusive, os seus pais, que muitos não sabem. Mas eles lá levam para a escola o material que eles fizeram e levam para a família aprender cada vez mais e preservar a tradição. Por isso que hoje nós estamos cheios de jovens sabendo tudo. Se você falar com uma prenda de faixa juvenil, adulta ou mesmo mirim e faça pergunta para você ver, ela sabe tudo aquilo que tu pergunta, ela vai te responder, porque ela estudou junto no entrosamento, no congraçamento dos jovens, que é muito... A gente ficou só observando. Quando eles tinham dúvida, aí eles chamavam, a gente explicava, eles voltavam de novo. Por isso é que hoje os CTGs, a força, a raiz, são os jovens. E essa história que antigamente dizia, o futuro, não é mais o futuro, é o presente. Os jovens é o presente. Eu olhava hoje, Miguel, lá no Taquarimbó, no hasteamento da bandeira, um casal de amigos nossos que estava lá, com uma menininha de 4 anos do lado dele. E eu olhei para ela, na hora do hino nacional, ela estava em posição de sentido, com a mãozinha despalmada contra a perna, em posição de sentido. Mas quando que se viu isso? O que é isso? Os pais ensinam e ela observa, né? Então a criança é muito inteligente, é muito ativa, basta você ensinar. Isso que naquela época passada não existia nem telefone nem rádio. Era muito difícil. Hoje não, hoje é tudo informado, por informatização. Uhum. Há poucos dias nós tivemos um jantar-baile onde o técnico dele, do conjunto, sentado lá no telefone celular, orientava todo o som por ali. Né? Uhum. É verdade. Hoje a nossa mesa de som de gravação é assim. Luiz, já que você falou nessa questão da tecnologia, que hoje nos permite estar no mundo inteiro, né, talvez até tem alguns que estejam nos acompanhando que não sejam gaúchos ou que não tenham tanta convivência com o MTG e podem pensar assim, mas que comemoração que eles estão fazendo se o Império venceu? Os revolucionários, os farroupilhas, não fizeram a pátria separada, a república separada que eles queriam fazer, e voltou a se fazer parte do Império. Então não ganharam a guerra. Mas por que nós comemoramos o 20 de setembro como, inclusive, um ato heróico e que teve resultados que mudaram o Império, né? Exatamente. Mesmo não tendo ganhado a guerra, e aí sim, aí teria que tomar o Brasil, né? Uhum. Não. Nós conseguimos exatamente o que queríamos, é que eles baixassem a taxação dos impostos e que respeitassem. Aí houve a paz de Ponte Verde, né, para acalmar, em 1845, que já estava tudo concordado. Então nós concordamos com vocês, parem, vão para casa trabalhar, porque nesse período da guerra quem trabalhava era a mulher. Na estância, tu imagina, tu sair para a guerra, levar o filho e o homem, e aí ficava a mulher e uma filha, ou só a mulher. Ela tinha que montar cavalo, ela tinha que camperear, ela tinha que laçar, ela tinha que carnear, e fazia tudo. Quando ele chegou, estava tudo organizado, a fazenda povoada, sem problema nenhum. Então, por isso que a nossa mulher gaúcha é uma mulher de muito valor, de muita raça, por isso que nós temos hoje nos CTGs o patrão e a patroa, porque a patroa trabalha muito, ela trabalha muito com as companheiras, com as amigas. Você vai lá, eu vou numa janta num CTG hoje. Não é o patrão que faz a janta. Ele organiza, mas quem faz é a patroa, junto com todos os demais. Então, por isso que a coisa é assim. Você que não é tradicionalista, se você entrar num CTG, vai lá, te associa, você vai aprender, você vai participar, você vai ver que é diferente a vida do tradicionalista que a vida do povoeiro somente. Então, a coisa é desse jeito. Nós temos que estar entrosados.
Perfeito. MTG, inclusive, que fez algumas alterações, como, por exemplo, tem agora o patrono dos festejos Farroupilha, né, que nesse ano é o Adair de Freitas. Tem o tema, que esse ano é o centenário de Lilian Argentina, né, no universo do folclore. Nós criamos aqui no Tupanciretã o nosso patrono do município, que daqui a pouquinho vai falar, o Valdoir Peixoto. Enfim, foi se criando algumas... Cada tempo se atualiza um pouco, né? Tem a canção tem a canção. Música, Tu vê o tema, que maravilha. Terra de muitas terras. Aí a pessoa que está lá em casa, que não é tradicional, ele terra de muitas terras. Que isso? Que bobagem, carregaram terra. Não, terra de muitas terras, porque estão ali todos os imigrantes que ajudaram esse Rio Grande e continuam. O italiano, o alemão, né, junto com o negro, com o índio, com o português, o espanhol. Essas raças aqui, juntas, é que desenvolveram esse país, e hoje tu encontra de qualquer raça, de qualquer tipo de gente, você vai encontrar o gaúcho tradicionalista. Em todo o Rio Grande do Sul, aonde você andar, você vai ver. Ali eles ensinam tudo, desde a lida de campo, como é que encilha o cavalo, como é que doma um cavalo, chucro, como é que você tira leite, mostra para as crianças. Então, são coisas lindas no Rio Grande do Sul. Por isso que nós continuamos preservando coisas que os demais que fizeram revoluções não fazem até hoje e não vão fazer, porque não preservam aquilo que nós preservamos. Então é muito bonito, é muito interessante, e hoje eu até aproveito a oportunidade para fazer alguns convites, que a população venha, como você falou, venha à rua para participar e ver os cavalarianos que estão ali com uma representação, uma tropa farroupilha, trazendo as bandeiras e desfilando a cavalo para comemorar o 20 de setembro. Isso é muito bonito, é muito interessante. Sem dúvida. Luiz, eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua gentileza de vir até aqui pessoalmente, nos trazendo as suas colocações, a sua experiência, o seu conhecimento. E é evidente que torcer para que em outras oportunidades também possamos tê-lo aqui junto a nós, em vários momentos aqui na nossa programação, mas nesse momento vou deixar o microfone à sua disposição para algo mais que queira colocar, senão as suas despedidas momentâneas. Tá bem. Não, eu quero aproveitar a oportunidade, eu sei o que é rádio, mas para fazer alguns convites, 3 convites. O primeiro convite é para o dia 5 de novembro, o baile da Prenda Jovem, lá no Taquarimbó. O outro é do nosso rodeio, 7, 8, 9 de outubro, também em Tupanciretã. E um agradecimento em nome da patronagem, do patrão Alaor, da patroa Maria Conceição, a todos aqueles que trabalharam durante toda a semana. Muito obrigado a todos vocês tradicionalistas do Taquarimbó, do Tapera Velha, de todas as entidades, porque realmente valeu a pena. Eu agradeço a oportunidade, estou pensando muito, Miguel, o pessoal tem me pedido demais para voltar com o Rio Grande Tradição e Cultura. Eu encontrei essa semana alguns patrocinadores meus e disseram, se você volta, eu volto. Então, se Deus quiser, quem sabe um dia nós vamos voltar. Muito obrigado, fiquem com Deus e participem conosco hoje no baile de campanha lá, depois do desfile no Taquarimbó. Você vai dançar, comer bolo frito, tomar café e ficar à vontade, se Deus quiser. Sem dúvida. Luiz Jardim, nosso convidado, conselheiro da nona região, tradicionalista, né, e que trouxe um pouco daquilo que é tratado nesse 20 de setembro, nesses poucos minutos, evidente que bem superficial, mas que você pode ver a profundidade do assunto que é relevante. Bom, são 9h23, eu vou ao intervalo